A mentalidade dos líderes que criam empresas prósperas nos dias de hoje. Deixe-me começar este vídeo com uma pergunta que pode parecer simples, mas que revela algo muito profundo. Por que algumas empresas crescem, prosperam e atravessam crises, se tornando ainda mais fortes, enquanto outras desaparecem, mesmo tendo bons produtos, boas ideias e até bons profissionais? Se você observar atentamente o mundo dos negócios hoje, verá algo impressionante. Existem empresas que nasceram praticamente ontem e já dominam mercados inteiros. Enquanto isso, organizações tradicionais, com décadas de história, lutam desesperadamente para sobreviver. O que explica essa diferença? Muitos dizem que é tecnologia, outros dizem que é capital. Alguns acreditam que é sorte ou timing. Mas quando você estuda profundamente a trajetória de líderes que criaram empresas extraordinárias, uma verdade começa a aparecer com clareza. A diferença nunca esteve apenas no mercado, nunca esteve apenas na economia e quase nunca esteve nos recursos disponíveis. A diferença sempre esteve na forma como esses líderes pensam. Jeff Bezos começou a Amazon vendendo livros pela internet, quando praticamente ninguém acreditava no comércio online. Elon Musk arriscou tudo para construir empresas que muitos especialistas diziam ser impossíveis. Luiza Trajano transformou uma empresa familiar em uma das maiores potências do varejo brasileiro, apostando em algo que muitos ignoravam: cultura, pessoas e visão. Nenhum deles tinha um caminho garantido, nenhum deles tinha certeza absoluta do futuro, mas todos tinham algo extremamente poderoso, uma forma diferente de enxergar oportunidades, uma forma diferente de lidar com risco, uma forma diferente de liderar pessoas, uma forma diferente de pensar prosperidade. E aqui está algo que poucas pessoas percebem. Empresas não quebram apenas por falta de dinheiro, elas quebram por falta de mentalidade estratégica no topo da liderança. A mentalidade do líder cria decisões. As decisões criam cultura. A cultura cria resultados. E os resultados criam o destino da empresa. Talvez você esteja liderando uma empresa, talvez esteja construindo um negócio, ou talvez esteja se preparando para assumir um papel de liderança no futuro. Independentemente do seu momento, existe algo que você precisa entender. O mundo mudou. E as empresas que prosperam hoje não são lideradas apenas por gestores. Elas são lideradas por pessoas que desenvolveram uma mentalidade completamente diferente sobre crescimento, pessoas, inovação e prosperidade. Neste vídeo, você vai descobrir as 10 mentalidades que diferenciam líderes que criam empresas prósperas nos dias de hoje. Algumas dessas ideias podem provocar um verdadeiro despertar. Outras podem fazer você perceber padrões invisíveis que talvez estejam limitando o crescimento da sua empresa sem que você tenha percebido. Mas se você assistir até o final, existe uma grande chance de algo mudar dentro de você. Porque liderança verdadeira não começa em estratégias complexas. Ela começa na forma como você pensa, na forma como você toma decisões, na forma como você enxerga o futuro. E talvez, apenas talvez, uma das ideias que você vai ouvir hoje seja exatamente o que faltava para levar sua liderança e sua empresa para um novo nível de prosperidade. Então, prepare-se, porque a primeira mentalidade pode revelar algo que muitos líderes demoram décadas para entender. E quando você compreende isso, tudo muda. Tópico 1. Líderes prósperos. Pensam em abundância, enquanto o mercado pensa em escassez. Existe um padrão silencioso que diferencia líderes que constroem empresas extraordinárias daqueles que apenas administram negócios para sobreviver. Esse padrão não aparece primeiro nas planilhas, nem nas estratégias, nem nas reuniões de diretoria. Ele aparece antes disso, dentro da mente do líder. A mentalidade, mais especificamente, a forma como o líder enxerga o mundo, como um ambiente de escassez ou como um campo de abundância. Observe algo interessante. Quando surge uma crise econômica, quando o mercado fica instável, ou quando surgem novas tecnologias que mudam completamente as regras do jogo, a maioria das empresas entra em modo de defesa. Cortam investimentos, param de inovar, reduzem equipes, recuam. A narrativa dominante se torna sempre a mesma. O mercado está difícil, não é hora de arriscar, precisamos apenas sobreviver. Mas líderes que criam empresas verdadeiramente prósperas pensam de maneira diferente. Eles enxergam aquilo que a maioria não consegue ver. Onde muitos veem crise, eles veem reposicionamento. Onde muitos veem limitação, eles veem oportunidade. Onde muitos veem competição, eles enxergam espaço para inovação.
Jeff Bezos costuma repetir uma ideia simples, mas extremamente poderosa. Ele diz que muitas empresas tomam decisões pensando no próximo trimestre, enquanto líderes visionários tomam decisões pensando nos próximos 10 anos. Essa diferença de perspectiva muda tudo. No início dos anos 2000, durante a crise das empresas de tecnologia, muitas companhias reduziram drasticamente seus investimentos em inovação digital. O medo dominava o mercado. A Amazon, porém, fez exatamente o oposto. Continuou investindo, continuou expandindo, continuou apostando em novas ideias. Anos depois, essa visão deu origem a algo que transformaria completamente a empresa: a Amazon Web Services, hoje uma das maiores plataformas de tecnologia do mundo. Essa decisão nasceu de uma mentalidade de abundância. Líderes com mentalidade de escassez fazem perguntas limitantes. Eles perguntam: e se perdermos dinheiro? E se isso não funcionar? E se o mercado piorar? Líderes com mentalidade de abundância fazem perguntas completamente diferentes. Eles perguntam: e se essa for a grande oportunidade? E se ninguém mais estiver vendo isso ainda? E se essa decisão mudar o futuro da empresa? Percebe a diferença? Não se trata de ignorar riscos ou agir de forma irresponsável. Trata-se de compreender algo essencial sobre prosperidade empresarial. Crescimento raramente acontece em ambientes dominados pelo medo. Empresas prósperas nascem da coragem de pensar grande. Veja o caso de Luiza Trajano. Durante anos, muitos especialistas disseram que o varejo físico estava condenado com o avanço do comércio digital. Muitas empresas tradicionais reagiram tentando apenas proteger o que já existia. Mas o Magazine Luiza decidiu fazer algo diferente. Em vez de ver a transformação digital como ameaça, viu como oportunidade. Investiu fortemente em tecnologia, criou uma cultura digital dentro da empresa e transformou completamente sua estratégia de negócio. Essa visão fez a empresa atravessar uma das maiores transformações do varejo mundial e emergir como uma das organizações mais inovadoras do Brasil. Essa é a essência da mentalidade de abundância. Ela não ignora desafios, mas se recusa a permitir que o medo determine o futuro. E aqui está algo ainda mais profundo. A mentalidade do líder se torna rapidamente a mentalidade da empresa. Se o líder pensa pequeno, a organização começa a operar dentro de limites invisíveis. Se o líder vive preocupado apenas em evitar perdas, toda a cultura da empresa se torna defensiva. As pessoas passam a evitar ideias ousadas. Inovação diminui. O ambiente se torna conservador demais. Aos poucos, a empresa deixa de criar o futuro e passa apenas a reagir ao que acontece no mercado. Mas quando um líder opera a partir de uma mentalidade de abundância, algo extraordinário acontece. As pessoas começam a pensar maior. A inovação ganha espaço. Novas possibilidades surgem dentro da organização. Os colaboradores sentem que estão participando de algo que está crescendo, evoluindo, se transformando. Empresas prósperas são, antes de tudo, ambientes onde a expansão mental é incentivada. Isso não significa ignorar dados, planejamento ou estratégia. Pelo contrário, significa usar tudo isso a serviço de uma visão mais ampla. A mentalidade de abundância faz o líder entender que o mercado não é um bolo fixo onde todos competem por fatias cada vez menores. O mercado está sempre em expansão. Novos modelos surgem, novos espaços aparecem, novas oportunidades se revelam para quem está disposto a enxergar além do óbvio. Pense em algo curioso. Há algumas décadas, ninguém imaginava que empresas poderiam nascer em uma garagem e se tornar gigantes globais em poucos anos. Hoje isso acontece com frequência. O que mudou? A tecnologia, claro, mas principalmente a mentalidade de quem lidera. Líderes prósperos não perguntam apenas como competir melhor. Eles perguntam algo muito mais poderoso. Como criar algo que ainda não existe? Essa pergunta muda o jogo. E talvez seja exatamente aqui que muitos líderes precisam fazer uma pausa para refletir. Se você olhar honestamente para a forma como tem conduzido sua empresa ou sua carreira, qual mentalidade tem guiado suas decisões? Você tem tomado decisões baseadas no medo de perder ou na visão de construir algo maior? Porque prosperidade empresarial começa muito antes de aparecer nos resultados financeiros. Ela começa na forma como o líder enxerga o mundo. E quando essa mentalidade muda, as decisões mudam. Quando as decisões mudam, a cultura muda. E quando a cultura muda, o futuro da empresa começa a se transformar. Mas existe uma segunda mentalidade que talvez seja ainda mais poderosa. Uma mentalidade que separa líderes que apenas administram empresas, daqueles que criam organizações
capazes de prosperar por décadas. E ela tem tudo a ver com algo que muitos líderes ainda subestimam profundamente: pessoas. Tópico 2. Líderes prósperos. Entendem que empresas extraordinárias são construídas por pessoas extraordinárias. Existe uma ilusão muito comum no mundo dos negócios. Muitos acreditam que empresas de sucesso são construídas principalmente por grandes ideias, grandes produtos ou grandes estratégias. Mas quando você observa de perto as organizações que prosperam por décadas, percebe algo muito claro. A verdadeira vantagem competitiva nunca foi apenas o produto, nunca foi apenas a tecnologia, nunca foi apenas o modelo de negócio. A verdadeira vantagem competitiva sempre foi as pessoas. E líderes que criam empresas prósperas entendem isso profundamente. Eles sabem que uma empresa pode ter a melhor estratégia do mundo no papel, mas se não tiver pessoas engajadas, comprometidas e alinhadas com uma visão maior, aquela estratégia dificilmente se transforma em realidade. Pense em algo interessante. Empresas são feitas de pessoas tomando decisões todos os dias. Decisões sobre clientes, decisões sobre inovação, decisões sobre qualidade, decisões sobre como resolver problemas. Agora imagine duas empresas com exatamente o mesmo produto e acesso aos mesmos recursos. Em uma delas, as pessoas estão desmotivadas, trabalham apenas para cumprir tarefas e têm medo de errar. Na outra, as pessoas se sentem parte de algo maior, têm autonomia para contribuir, são incentivadas a pensar e sabem que seu trabalho tem significado. Qual dessas empresas você acha que terá mais chance de prosperar? A resposta é quase óbvia. Mas, curiosamente, muitos líderes ainda conduzem suas empresas como se pessoas fossem apenas recursos operacionais. Líderes extraordinários pensam diferente. Eles entendem algo que muitos gestores ainda não perceberam. Empresas prosperam quando as pessoas prosperam dentro delas. Howard Schultz, o líder que transformou a Starbucks em uma marca global, costuma dizer algo que revela muito sobre esse tipo de mentalidade. Ele afirma que a Starbucks nunca foi apenas uma empresa de café. Sempre foi uma empresa de pessoas, que serve café. Essa visão mudou completamente a forma como a empresa foi construída. Desde o início, Schultz acreditava que colaboradores tratados com respeito, propósito e oportunidades de crescimento criariam experiências muito mais fortes para os clientes. Essa filosofia ajudou a transformar a Starbucks em uma das marcas mais admiradas do mundo. O mesmo princípio pode ser observado em diversas empresas prósperas. A Southwest Airlines, por exemplo, construiu uma cultura tão forte de valorização das pessoas que seus próprios colaboradores se tornaram um dos principais diferenciais competitivos da companhia. Enquanto outras empresas aéreas enfrentavam conflitos internos constantes, a Southwest cultivava um ambiente onde as pessoas se sentiam valorizadas e parte de uma missão maior. Essa energia interna refletia diretamente na experiência dos clientes. E isso nos leva a uma pergunta importante. Se pessoas são tão centrais para o sucesso de uma empresa, por que tantos líderes ainda subestimam esse fator? A resposta, muitas vezes, está na mentalidade. Líderes com visão limitada acreditam que liderar significa controlar processos. Líderes extraordinários entendem que liderar significa desenvolver pessoas. Eles sabem que talento não aparece por acaso. Ele precisa ser cultivado. Eles sabem que confiança não surge automaticamente. Ela precisa ser construída. Eles sabem que engajamento não é algo que se exige, é algo que se inspira. E aqui está algo extremamente poderoso. Quando as pessoas sentem que fazem parte de algo significativo, seu nível de contribuição muda completamente. Elas deixam de trabalhar apenas pelo salário. Começam a trabalhar pelo propósito, pelo impacto, pela construção de algo maior. Empresas que prosperam no longo prazo costumam ter algo em comum. Elas criam ambientes onde as pessoas sentem que podem crescer, sentem que podem contribuir, sentem que sua voz importa. E essa sensação muda tudo, porque inovação não nasce de ambientes onde as pessoas têm medo de errar. Inovação nasce de ambientes onde as pessoas se sentem seguras para pensar diferente. Crescimento não nasce de organizações onde cada departamento compete internamente. Crescimento nasce de culturas onde colaboração é incentivada. Prosperidade empresarial não nasce apenas de metas agressivas. Ela nasce quando líderes conseguem alinhar talentos, propósito e visão. Satya Nadella, CEO da Microsoft, demonstrou isso de forma impressionante quando assumiu o comando da empresa.
Na época, muitos analistas acreditavam que a Microsoft havia se tornado lenta e burocrática demais. Em vez de focar apenas em estratégia ou tecnologia, Nadella começou transformando algo muito mais profundo: a cultura da organização. Ele incentivou uma mentalidade de aprendizado contínuo, colaboração e abertura para novas ideias. Essa mudança cultural foi uma das principais responsáveis por reposicionar a Microsoft como uma das empresas mais inovadoras e valiosas do mundo. Esse exemplo mostra algo essencial. Transformar empresas começa transformando mentalidades. E líderes prósperos sabem que sua principal responsabilidade não é apenas gerenciar resultados, é criar ambientes onde pessoas possam desenvolver seu máximo potencial. Porque quando pessoas extraordinárias encontram um ambiente que estimula crescimento, confiança e visão, algo poderoso acontece. Elas começam a construir coisas que antes pareciam impossíveis. Talvez este seja um dos maiores desafios da liderança moderna. Não basta ter estratégia, não basta ter metas, não basta ter processos. É preciso saber cultivar pessoas. Porque empresas não são máquinas, são organismos vivos. E o nível de prosperidade de uma organização sempre refletirá o nível de crescimento das pessoas que fazem parte dela. Mas existe ainda uma terceira mentalidade que diferencia líderes comuns de líderes que constroem empresas extraordinárias. Uma mentalidade que tem tudo a ver com a forma como esses líderes enxergam o futuro. Enquanto muitos gestores se preocupam apenas com os resultados do próximo trimestre, líderes que criam empresas prósperas pensam de uma forma completamente diferente. Eles pensam a longo prazo. Tópico 3. Líderes prósperos. Constroem o futuro, enquanto outros apenas reagem ao presente. Existe algo curioso no comportamento da maioria das empresas. Elas passam grande parte do tempo reagindo. Reagem às crises, reagem à concorrência, reagem às mudanças do mercado, reagem às novas tecnologias. Quando algo muda no ambiente de negócios, muitas organizações entram em modo de adaptação tardia. Tentam entender o que aconteceu, analisam o movimento dos concorrentes e então começam a agir. O problema é que, quando uma empresa está sempre reagindo, ela quase sempre chega atrasada. Agora, observe os líderes que criam empresas verdadeiramente prósperas. Eles operam de forma completamente diferente. Eles não estão apenas tentando sobreviver às mudanças do mercado. Eles estão tentando antecipar e construir o futuro. Essa diferença parece sutil, mas ela transforma completamente a trajetória de uma organização. Pense em algo importante. Toda grande transformação empresarial começou muito antes de se tornar óbvia para o mercado. Quando Jeff Bezos decidiu apostar no comércio digital nos anos 90, a maioria das pessoas ainda tinha receio de colocar o número do cartão de crédito na internet. Quando Elon Musk começou a investir em carros elétricos, muitos especialistas afirmavam que essa tecnologia jamais conseguiria competir com a indústria automotiva tradicional. Quando a Netflix decidiu migrar do envio de DVDs para o streaming, muitos analistas disseram que a empresa estava assumindo um risco enorme. Mas todos esses movimentos tinham algo em comum. Eles foram liderados por pessoas que estavam olhando para frente, não apenas para o presente. Líderes extraordinários possuem uma habilidade rara. Eles conseguem perceber sinais de mudança antes da maioria das pessoas. Eles observam tendências tecnológicas, observam comportamentos de consumidores, observam transformações culturais e então fazem uma pergunta extremamente poderosa. Se o mundo continuar mudando nessa direção, como precisamos nos posicionar hoje? Essa pergunta muda completamente a forma de liderar. Em vez de esperar que o futuro chegue para então reagir, esses líderes começam a construir esse futuro antecipadamente. Isso exige algo que muitos gestores ainda têm dificuldade de desenvolver: visão estratégica. Visão estratégica não é adivinhar o futuro com precisão, é perceber padrões, é identificar movimentos que indicam para onde o mundo está caminhando, é ter coragem de tomar decisões hoje que prepararão a empresa para amanhã. E aqui está algo que muitos líderes não percebem. O maior risco nos negócios raramente é tentar algo novo. O maior risco, muitas vezes, é continuar fazendo exatamente as mesmas coisas enquanto o mundo muda ao redor. Empresas que ignoram sinais de transformação podem parecer estáveis por um tempo, mas, gradualmente, começam a perder relevância. Foi exatamente isso que aconteceu com diversas organizações que dominaram seus mercados por décadas, até que novas tecnologias ou novos modelos de negócio surgiram. Pense na Kodak.
Durante décadas, a empresa foi praticamente sinônimo de fotografia. Dominava o mercado mundial e parecia invencível. Curiosamente, a própria Kodak foi uma das primeiras empresas a desenvolver tecnologia de fotografia digital. Mas a liderança da empresa acreditava que essa tecnologia poderia ameaçar seu modelo de negócio tradicional. E então, tomou uma decisão que parecia segura no curto prazo. Ignorou a transformação que estava acontecendo. Enquanto isso, outras empresas começaram a investir pesadamente no mundo digital. O resultado todos conhecem. Uma empresa que dominava o mercado global perdeu sua relevância em poucos anos. Essa história não aconteceu por falta de talento, recursos ou tecnologia. Aconteceu porque a liderança não conseguiu enxergar que o futuro já estava sendo construído. Empresas prósperas raramente são aquelas que tentam proteger o passado. Elas são aquelas que estão constantemente criando o próximo capítulo. Veja o caso da Microsoft. Durante muitos anos, a empresa era vista principalmente como uma gigante de software tradicional. Mas quando Satya Nadella assumiu o comando, ele percebeu algo fundamental. O mundo estava migrando rapidamente para serviços em nuvem, inteligência artificial e plataformas digitais. Em vez de proteger apenas os modelos antigos, ele decidiu reposicionar completamente a empresa. Investiu fortemente em cloud computing, inteligência artificial e novos ecossistemas tecnológicos. Essa visão ajudou a transformar a Microsoft novamente em uma das empresas mais valiosas e inovadoras do mundo. Esse tipo de decisão exige algo muito poderoso dentro da mente do líder. Exige desapego, exige humildade para reconhecer que o mundo muda, exige coragem para questionar modelos que funcionaram bem no passado. E talvez essa seja uma das maiores responsabilidades da liderança moderna. Não basta administrar bem o presente. É preciso preparar a empresa para um futuro que ainda está em construção. Isso significa estimular aprendizado constante, significa incentivar inovação, significa permitir que novas ideias sejam exploradas, significa olhar além das métricas do momento e perguntar constantemente: como estaremos posicionados daqui a 5 ou 10 anos? Empresas que prosperam ao longo do tempo costumam ter algo muito claro. Elas não esperam o futuro acontecer. Elas participam ativamente da criação desse futuro. Elas experimentam, elas aprendem, elas evoluem e, principalmente, elas cultivam uma mentalidade que enxerga a mudança não como ameaça, mas como oportunidade. Talvez essa seja uma das perguntas mais importantes que qualquer líder pode se fazer hoje. Você está apenas administrando o presente da sua empresa? Ou está ajudando a construir o futuro dela? Porque líderes extraordinários entendem algo fundamental. O mercado recompensa não apenas quem trabalha duro, ele recompensa quem consegue enxergar antes, agir antes e criar antes. E quando uma empresa desenvolve essa mentalidade, ela deixa de correr atrás das transformações. Ela passa a ser uma das forças que impulsionam essas transformações. Mas existe uma quarta mentalidade que torna essa capacidade ainda mais poderosa. Uma mentalidade que permite que líderes transformem desafios em crescimento e obstáculos em oportunidades de evolução. A mentalidade de aprendizado contínuo. Tópico 4. Líderes prósperos. Transformam problemas em crescimento. Existe um momento inevitável na vida de qualquer empresa. Um momento em que algo dá errado. Pode ser uma crise econômica inesperada. Pode ser um concorrente agressivo entrando no mercado. Pode ser uma inovação tecnológica que muda completamente as regras do jogo. Ou simplesmente uma decisão que não trouxe os resultados esperados. Esses momentos revelam algo muito profundo sobre a liderança. Eles revelam a mentalidade do líder diante dos problemas. Porque enquanto alguns líderes entram em pânico, procuram culpados e tentam proteger sua posição, líderes que constroem empresas prósperas fazem algo completamente diferente. Eles fazem uma pergunta poderosa. O que podemos aprender com isso? Pode parecer uma pergunta simples, mas ela carrega uma mudança de mentalidade gigantesca. Quando um líder encara um problema como uma ameaça pessoal ou como um fracasso irreparável, a organização inteira entra em modo defensivo. As pessoas evitam assumir riscos, escondem erros, deixam de experimentar novas ideias. Gradualmente, a empresa perde sua capacidade de evoluir. Mas quando o líder enxerga problemas como oportunidades de aprendizado, algo completamente diferente acontece. Os desafios se transformam em combustível para crescimento. Os erros se tornam fontes de inteligência estratégica, e cada dificuldade começa a revelar caminhos que antes não estavam visíveis.
Essa mentalidade está presente em praticamente todas as empresas que prosperaram em ambientes altamente competitivos. Thomas Edison costumava dizer algo fascinante. Quando perguntaram a ele sobre suas milhares de tentativas até conseguir desenvolver uma lâmpada funcional, ele respondeu de forma surpreendente. Ele disse que não havia fracassado. Ele apenas havia descoberto milhares de maneiras que não funcionavam. Essa forma de pensar pode parecer simples, mas ela muda completamente a relação de uma pessoa com os desafios. Empresas inovadoras funcionam exatamente assim. Elas sabem que nem toda iniciativa dará certo. Sabem que algumas ideias falharão. Sabem que alguns projetos não terão o resultado esperado. Mas em vez de tratar esses momentos como derrotas, tratam como parte natural do processo de evolução. Veja o caso da SpaceX. Antes de se tornar uma das empresas aeroespaciais mais revolucionárias da história, a companhia enfrentou diversos fracassos públicos. Foguetes explodiram, lançamentos falharam, críticos disseram que a empresa estava desperdiçando bilhões. Muitos teriam desistido após os primeiros fracassos, mas Elon Musk manteve uma mentalidade muito clara. Cada falha era analisada profundamente, cada erro se transformava em aprendizado técnico, cada tentativa aproximava a empresa da solução. Hoje, a SpaceX redefine os limites da exploração espacial e da tecnologia de lançamento. Isso só foi possível porque a liderança nunca permitiu que o medo de falhar paralisasse a inovação. E esse princípio vale para qualquer empresa, independentemente do tamanho ou do setor. Negócios que prosperam são aqueles que desenvolvem uma cultura onde problemas não são escondidos. Eles são investigados, compreendidos, transformados em aprendizado. Quando uma organização aprende a fazer isso, algo muito poderoso acontece. Os desafios deixam de ser barreiras. Eles se tornam fontes de inteligência. Cada dificuldade revela pontos de melhoria. Cada obstáculo mostra onde processos precisam evoluir. Cada erro mostra onde a empresa pode se tornar mais forte. E aqui está algo muito importante. A forma como o líder reage aos problemas define o comportamento de toda a equipe. Se o líder reage com medo, a equipe também terá medo. Se o líder reage procurando culpados, a equipe começará a se proteger. Mas se o líder reage com curiosidade e abertura para aprender, a equipe passa a enxergar desafios de forma diferente. Isso cria uma cultura onde inovação se torna possível. Porque inovação exige experimentação, e experimentação inevitavelmente envolve erros. Empresas que punem qualquer tentativa que não funcione acabam criando ambientes onde ninguém se arrisca a pensar diferente. Empresas que valorizam o aprendizado criam ambientes onde novas ideias florescem. Essa diferença pode determinar o destino de uma organização ao longo dos anos. Líderes extraordinários compreendem que sucesso empresarial não é a ausência de problemas. Na verdade, quanto maior a empresa cresce, mais desafios complexos surgem. A verdadeira diferença está na forma como esses desafios são enfrentados. Empresas comuns tentam evitar problemas. Empresas extraordinárias aprendem a crescer através deles. Isso exige maturidade emocional, exige resiliência, exige a capacidade de manter clareza mesmo em momentos difíceis. Mas, acima de tudo, exige uma mentalidade que compreenda algo fundamental. Problemas são parte do processo de construção de algo grande. Nenhuma empresa extraordinária foi construída em uma trajetória perfeitamente linear. Todas enfrentaram crises. Todas enfrentaram dúvidas. Todas enfrentaram momentos em que parecia impossível continuar. Mas os líderes que conseguiram transformar esses momentos em aprendizado foram justamente aqueles que conseguiram construir organizações mais fortes. Talvez esta seja uma das perguntas mais importantes que um líder pode se fazer. Quando surge um problema dentro da sua empresa, qual é a sua primeira reação? Você procura culpados ou procura aprendizado? Porque líderes que criam empresas prósperas sabem que cada desafio carrega uma oportunidade invisível. E quando essa mentalidade se torna parte da cultura da empresa, algo extraordinário acontece. A organização se torna mais resiliente, mais inteligente, mais adaptável. E essa capacidade de aprender continuamente leva diretamente a uma quinta mentalidade essencial para líderes que constroem empresas prósperas. Uma mentalidade que tem tudo a ver com algo que muitas organizações ainda subestimam profundamente: a cultura que o líder cria dentro da empresa. Tópico 5. Líderes prósperos. Constroem culturas fortes, porque sabem que cultura sempre vence estratégia. Existe algo que muitos líderes descobrem tarde demais. Eles acreditam que o sucesso de uma empresa depende principalmente de estratégia.
planejamento estratégico, metas bem definidas, modelos de negócio sofisticados, planos de crescimento detalhados. E claro, tudo isso é importante. Mas existe um elemento invisível que determina se qualquer estratégia vai realmente funcionar ou não. Esse elemento se chama cultura organizacional. A cultura de uma empresa é aquilo que acontece quando o líder não está presente. É a forma como as pessoas tomam decisões. É a forma como resolvem problemas. É a forma como tratam clientes. É a forma como colaboram umas com as outras. E líderes que constroem empresas prósperas entendem algo extremamente poderoso. A cultura de uma empresa não nasce por acaso. Ela é criada, consciente ou inconscientemente, pela mentalidade do líder. Se o líder valoriza apenas resultados imediatos, a cultura se torna pressionada e defensiva. Se o líder tolera desrespeito ou falta de ética, esses comportamentos começam a se espalhar silenciosamente. Se o líder não demonstra visão ou propósito, as pessoas começam a trabalhar apenas para cumprir tarefas. Mas quando um líder constrói intencionalmente uma cultura forte, algo extraordinário acontece. A empresa começa a funcionar com uma energia completamente diferente. As pessoas sabem o que a organização representa, sabem quais valores orientam as decisões, sabem que fazem parte de algo maior do que apenas cumprir metas. E isso transforma completamente o ambiente de trabalho. Pense em algumas das empresas mais admiradas do mundo: Google, Apple, Southwest Airlines, Netflix. Todas possuem algo em comum que vai muito além de seus produtos ou tecnologias. Elas possuem culturas organizacionais extremamente claras e fortes. Essas culturas orientam decisões, comportamentos e prioridades dentro da empresa. Elas criam identidade, elas criam pertencimento, elas criam um padrão invisível de excelência. Herb Kelleher, um dos fundadores da Southwest Airlines, entendia isso profundamente. Ele acreditava que se a empresa cuidasse bem de seus colaboradores, os colaboradores cuidariam bem dos clientes. E se os clientes fossem bem atendidos, o negócio naturalmente prosperaria. Essa visão moldou a cultura da empresa desde o início. Enquanto muitas companhias aéreas enfrentavam ambientes internos tensos e burocráticos, a Southwest cultivava um ambiente mais humano, colaborativo e positivo. Esse clima interno se refletia diretamente na experiência do cliente, e essa experiência se transformava em lealdade de mercado. Essa é a força de uma cultura bem construída. Ela cria alinhamento, ela cria consistência, ela cria um padrão de comportamento que se replica naturalmente dentro da organização. Agora pense em algo muito importante. Estratégias podem ser copiadas, tecnologias podem ser replicadas, modelos de negócio podem ser imitados, mas culturas fortes são extremamente difíceis de copiar, porque cultura não está apenas nos processos, ela está nas atitudes, está nas conversas, está nas decisões diárias, está na forma como líderes se comportam quando ninguém está observando. E aqui está algo que muitos líderes ainda não perceberam completamente. Cultura não é aquilo que está escrito na parede da empresa. Cultura é aquilo que o líder tolera todos os dias. Se um líder fala sobre respeito, mas tolera comportamentos abusivos, a cultura real da empresa não será de respeito. Se um líder fala sobre inovação, mas pune qualquer tentativa que não funcione, a cultura real não será inovadora. As pessoas sempre observam mais as ações do líder do que suas palavras. Por isso, líderes prósperos são extremamente conscientes do exemplo que dão. Eles sabem que cada decisão envia uma mensagem, cada atitude reforça um padrão, cada comportamento ajuda a moldar o ambiente da organização. Com o tempo, esses padrões criam algo muito poderoso. Eles criam identidade, uma identidade que orienta a forma como a empresa cresce, uma identidade que ajuda a empresa a atravessar momentos difíceis, uma identidade que atrai talentos que se identificam com aquela visão. Empresas com culturas fortes têm uma vantagem enorme. Elas não dependem apenas da supervisão constante da liderança. As próprias pessoas da organização começam a proteger os valores da empresa, começam a tomar decisões alinhadas com a visão da organização, começam a agir como guardiões daquela cultura. Isso cria um ambiente onde crescimento se torna muito mais sustentável, porque a empresa não depende apenas de alguns líderes tomando boas decisões. A cultura inteira passa a apoiar o crescimento. E talvez essa seja uma das maiores responsabilidades da liderança moderna. Construir não apenas estratégias, mas construir ambientes onde as pessoas querem dar o melhor de si. Ambientes onde talento floresce. Ambientes onde respeito, confiança e propósito caminham juntos.
Quando isso acontece, algo extraordinário começa a surgir. As pessoas deixam de trabalhar apenas por obrigação. Elas começam a trabalhar com orgulho, com envolvimento, com senso de missão. E quando uma empresa alcança esse nível de alinhamento cultural, ela se torna muito mais difícil de ser superada, porque sua força não vem apenas de seus produtos ou serviços, ela vem da energia coletiva das pessoas que acreditam no que estão construindo. Mas existe ainda uma sexta mentalidade que amplia ainda mais essa capacidade de prosperar. Uma mentalidade que muitos líderes ainda resistem em desenvolver, mas que está presente em praticamente todas as empresas que continuam relevantes ao longo das décadas. A mentalidade de inovação contínua. Tópico 6. Líderes prósperos. Criam empresas que aprendem mais rápido do que o mercado. Existe um fator silencioso que determina quais empresas prosperam por décadas e quais desaparecem quando o mundo muda. Não é apenas capital, não é apenas tecnologia, não é apenas estratégia. É a capacidade da empresa aprender mais rápido do que o mercado está mudando. Esse é um dos segredos mais poderosos das organizações que continuam crescendo enquanto outras ficam para trás. O mundo de hoje se transforma em uma velocidade impressionante. Novas tecnologias surgem constantemente. Modelos de negócio que pareciam sólidos começam a ser questionados. Comportamentos de consumidores mudam. Mercados inteiros podem se reinventar em poucos anos. Nesse ambiente, empresas que acreditam que já sabem tudo começam lentamente a perder relevância. Já empresas que cultivam uma mentalidade de aprendizado constante continuam evoluindo. E tudo começa na mente do líder. Líderes que criam empresas prósperas possuem algo muito claro dentro de si, uma profunda curiosidade intelectual. Eles estão sempre aprendendo, lendo, observando tendências, conversando com pessoas de diferentes áreas, estudando tecnologias emergentes, analisando comportamentos sociais. Eles sabem que liderança não significa apenas tomar decisões, significa também expandir continuamente a própria visão de mundo. Satya Nadella, CEO da Microsoft, costuma repetir uma ideia que revela muito sobre esse tipo de mentalidade. Ele diz que as organizações mais fortes não são aquelas que sabem tudo, são aquelas que aprendem tudo. Quando Nadella assumiu a liderança da Microsoft, a empresa enfrentava um momento delicado. Muitos analistas acreditavam que a companhia havia se tornado burocrática e lenta demais para acompanhar a velocidade da inovação tecnológica. Em vez de simplesmente mudar estratégias ou produtos, ele começou promovendo algo muito mais profundo. Uma transformação de mentalidade. Ele incentivou toda a organização a abandonar a postura de "sabemos tudo" e adotar uma mentalidade de "estamos aqui para aprender". Pode parecer uma mudança sutil, mas ela transformou completamente a cultura da empresa. Quando uma organização acredita que já possui todas as respostas, ela para de fazer perguntas. Quando ela para de fazer perguntas, para de aprender. E quando para de aprender, inevitavelmente começa a ficar para trás. Empresas extraordinárias fazem exatamente o oposto. Elas cultivam ambientes onde perguntas são valorizadas, onde curiosidade é incentivada, onde novas ideias podem ser exploradas. Elas entendem algo essencial sobre prosperidade empresarial. O mundo não recompensa apenas quem trabalha duro, o mundo recompensa quem aprende mais rápido. Veja o que aconteceu com a Netflix. Durante muitos anos, a empresa enviava DVDs pelo correio. Esse modelo de negócio funcionava extremamente bem. Gerava receita, tinha uma base fiel de clientes. Poderia ter continuado assim por muito tempo, mas a liderança da empresa percebeu algo importante. O comportamento das pessoas estava mudando. A internet estava se tornando mais rápida. O consumo de conteúdo estava migrando para o digital. E então, tomou uma decisão que muitos consideraram extremamente arriscada. Decidiu reinventar completamente o próprio modelo de negócio. A Netflix deixou de ser apenas uma empresa de entrega de DVDs, transformou-se em uma plataforma de streaming. Mais tarde, reinventou-se novamente ao investir massivamente em produção de conteúdo original. Cada uma dessas mudanças exigiu aprendizado. Aprendizado tecnológico, aprendizado de mercado, aprendizado criativo, aprendizado sobre comportamento de audiência. Mas a empresa tinha algo fundamental, uma mentalidade aberta à evolução. Essa capacidade de aprender rapidamente permitiu que ela se mantivesse relevante em um setor extremamente competitivo. Agora, pense em algo muito interessante. Aprendizado organizacional não acontece apenas em treinamentos formais. Ele acontece todos os dias. Acontece nas conversas entre equipes. Acontece nas análises de projetos.
Acontece nas discussões sobre erros e acertos. Acontece quando líderes incentivam pessoas a refletirem sobre o que pode ser melhorado. Empresas que prosperam cultivam esse tipo de ambiente. Elas não tratam o aprendizado como um evento ocasional. Elas tratam o aprendizado como parte do funcionamento normal da organização. Isso cria algo extremamente poderoso. Uma empresa que aprende constantemente se torna mais adaptável, mais criativa, mais preparada para lidar com mudanças. Ela deixa de ser rígida, torna-se dinâmica, e essa capacidade de adaptação é uma das maiores vantagens competitivas que uma organização pode desenvolver. Porque nenhuma estratégia permanece perfeita para sempre, nenhum mercado permanece estático, nenhuma tecnologia permanece dominante para sempre. Empresas que sobrevivem por décadas são aquelas que continuam aprendendo enquanto o mundo muda. Mas existe um aspecto ainda mais profundo nessa mentalidade. Líderes extraordinários não incentivam apenas aprendizado técnico, eles incentivam crescimento humano. Eles entendem que empresas evoluem quando as pessoas dentro delas evoluem. Eles incentivam leitura, reflexão, troca de ideias, desenvolvimento de novas habilidades. Eles criam ambientes onde aprender não é visto como sinal de fraqueza, é visto como sinal de inteligência, porque líderes verdadeiramente prósperos sabem algo muito importante. A empresa nunca será maior do que a mentalidade de aprendizado de seus líderes. Se o líder para de evoluir, a empresa também começa a estagnar. Mas quando o líder continua aprendendo, explorando e expandindo sua visão de mundo, essa energia começa a se espalhar por toda a organização. Gradualmente, uma cultura de crescimento se instala. As pessoas começam a pensar diferente, começam a experimentar mais, começam a buscar novas soluções, começam a enxergar oportunidades que antes passavam despercebidas. E isso cria algo extremamente poderoso. Uma empresa que aprende continuamente se torna quase impossível de parar, porque cada desafio se transforma em conhecimento, cada tentativa se transforma em experiência, cada erro se transforma em inteligência. Essa mentalidade transforma organizações comuns em organizações extraordinárias. Mas existe ainda uma sétima mentalidade que amplifica ainda mais esse potencial de crescimento. Uma mentalidade que está presente em praticamente todos os líderes que construíram empresas capazes de prosperar em ambientes altamente competitivos. Uma mentalidade que tem tudo a ver com algo que muitas pessoas ainda subestimam profundamente: a clareza de propósito. Tópico 7. Líderes prósperos. Lideram com propósito, porque propósito cria energia que dinheiro não compra. Existe algo que separa empresas comuns de empresas que se tornam verdadeiros movimentos. Esse algo não aparece primeiro nos relatórios financeiros, não aparece nas planilhas, não aparece nas apresentações estratégicas. Ele aparece na energia das pessoas que trabalham ali. E essa energia quase sempre nasce de um elemento fundamental: propósito. Durante muito tempo, muitas empresas foram construídas com uma lógica bastante simples: produzir, vender, crescer, gerar lucro. E não há nada de errado com lucro. Na verdade, lucro é essencial para que qualquer organização continue existindo. Mas líderes que criam empresas verdadeiramente prósperas entenderam algo muito mais profundo. Pessoas não se mobilizam apenas por dinheiro, elas se mobilizam por significado. Elas querem sentir que fazem parte de algo que importa, que estão contribuindo para algo maior do que apenas cumprir tarefas ou atingir metas trimestrais. Quando uma empresa consegue conectar seu trabalho a um propósito claro, algo extraordinário começa a acontecer. O trabalho deixa de ser apenas trabalho. Ele se transforma em missão. Veja o caso da Patagônia, uma empresa que se tornou uma das marcas mais admiradas do mundo no setor de vestuário. Desde o início, seu fundador, Yvon Chouinard, deixou claro que a empresa não existia apenas para vender roupas. Ela existia para ajudar a proteger o planeta. Esse propósito não ficou apenas no discurso. Ele orientou decisões reais. A empresa investiu em materiais sustentáveis, incentivou clientes a reparar roupas em vez de comprar novas, apoiou iniciativas ambientais em todo o mundo. Essa postura criou algo muito poderoso. Clientes não compravam apenas produtos, eles compravam uma causa. Funcionários não trabalhavam apenas por um salário, eles sentiam que estavam contribuindo para algo que tinha significado. Essa é a força do propósito. Ele cria uma conexão emocional entre empresa, colaboradores e clientes. E essa conexão é extremamente difícil de ser copiada. Agora, pense em algo interessante. Muitas empresas tentam falar sobre propósito hoje,
Mas poucas realmente vivem esse propósito, porque propósito não é um slogan bonito. Propósito é uma direção que orienta decisões. Quando uma empresa diz que valoriza pessoas, isso precisa aparecer na forma como trata seus colaboradores. Quando diz que valoriza a inovação, isso precisa aparecer na forma como incentiva novas ideias. Quando diz que quer transformar o mundo de alguma forma, isso precisa aparecer nas escolhas que faz. Caso contrário, o discurso perde credibilidade, e pessoas percebem isso rapidamente. Líderes extraordinários sabem que propósito verdadeiro precisa ser autêntico, precisa estar alinhado com valores reais, precisa orientar decisões difíceis. Howard Schultz, ao construir a Starbucks, sempre falou sobre a ideia de criar um terceiro lugar para as pessoas, um espaço que não fosse apenas casa ou trabalho, mas um ambiente de convivência e conexão humana. Esse propósito influenciou profundamente a experiência da marca. As lojas foram projetadas para incentivar encontros, conversas e momentos de pausa. A empresa investiu na experiência do cliente e no desenvolvimento de seus colaboradores. Isso criou algo que vai muito além de vender café. Criou uma experiência, criou uma identidade, criou uma comunidade. Esse é o poder de uma liderança guiada por propósito. Ela transforma empresas em algo que transcende produtos ou serviços. E isso tem um impacto direto na prosperidade da organização. Porque quando pessoas sentem que fazem parte de algo significativo, seu nível de comprometimento muda completamente. Elas não entregam apenas o mínimo necessário. Elas se envolvem, elas contribuem com ideias, elas se importam com os resultados, elas se sentem responsáveis pelo sucesso coletivo. E isso cria um ambiente de energia criativa extremamente poderoso. Empresas com propósito claro também têm algo que muitas organizações buscam desesperadamente: coerência. Decisões se tornam mais claras, prioridades ficam mais evidentes. A empresa sabe o que faz sentido para sua identidade e o que não faz. Isso ajuda a manter foco mesmo em momentos de crescimento ou pressão competitiva. Mas talvez o impacto mais profundo do propósito esteja na forma como ele inspira a liderança. Líderes que operam apenas por metas financeiras podem até alcançar resultados. Mas líderes guiados por propósito mobilizam pessoas. Eles despertam energia, eles inspiram visão, eles fazem com que outros queiram caminhar ao lado deles. Essa capacidade de inspirar é uma das forças mais poderosas da liderança, porque empresas não são construídas apenas com estratégias, elas são construídas com pessoas que acreditam no que estão fazendo. E acreditar em algo cria uma força interna que nenhum bônus financeiro consegue substituir. Talvez seja por isso que muitos dos líderes mais admirados do mundo falam tanto sobre propósito. Eles entendem que prosperidade verdadeira não é apenas crescimento financeiro, é construir algo que tenha significado, algo que gere impacto, algo que deixe um legado. Quando um líder consegue alinhar propósito, pessoas e estratégia, a empresa ganha algo extremamente poderoso. Ela ganha direção emocional e intelectual ao mesmo tempo. E essa combinação cria organizações capazes de atravessar crises, reinventar mercados e continuar crescendo por muitos anos. Mas existe ainda uma oitava mentalidade que permite que líderes transformem propósito em ação concreta. Uma mentalidade que determina se ideias ambiciosas realmente se tornam realidade. Uma mentalidade que está profundamente ligada à forma como líderes tomam decisões e assumem responsabilidades. A mentalidade de responsabilidade radical pela visão que querem construir. Tópico 8. Líderes prósperos. Assumem responsabilidade total. Pelo futuro da empresa, existe uma diferença profunda entre pessoas que ocupam cargos de liderança e pessoas que realmente lideram. Essa diferença não aparece no título do cargo, não aparece no tamanho da equipe, não aparece no escritório ou na posição hierárquica dentro da empresa. Ela aparece na forma como essas pessoas encaram responsabilidade. Em muitas organizações, quando algo dá errado, inicia-se um jogo silencioso de justificativas. A economia não ajudou, o mercado mudou, a concorrência foi agressiva, a equipe não executou como deveria, os recursos eram limitados. E embora alguns desses fatores possam ser reais, líderes que constroem empresas prósperas têm uma postura completamente diferente diante dessas situações. Eles assumem responsabilidade, responsabilidade verdadeira, não apenas pelas decisões que deram certo, mas também pelas que não funcionaram. Essa mentalidade cria algo extremamente poderoso dentro da organização. Ela cria confiança. Quando uma equipe percebe que seu líder não está constantemente procurando culpados,
mas sim assumindo responsabilidade pelos resultados, algo muda no ambiente de trabalho. As pessoas passam a se sentir mais seguras para contribuir, passam a se sentir parte de um projeto coletivo, passam a confiar na liderança. E confiança é um dos ativos mais valiosos que uma empresa pode ter. Sem confiança, equipes operam em modo defensivo. Sem confiança, ideias são guardadas. Sem confiança, inovação diminui. Mas quando confiança existe, a energia da organização muda completamente. E confiança nasce da postura do líder. Veja um exemplo interessante. Durante uma crise operacional na Starbucks, Howard Schultz tomou uma decisão que surpreendeu muitos analistas. Ele decidiu fechar temporariamente milhares de lojas da empresa nos Estados Unidos para realizar um treinamento intensivo com os colaboradores. No curto prazo, essa decisão significava perda de receita. Mas Schultz acreditava que a experiência do cliente e a qualidade da cultura da empresa eram fundamentais para o futuro da organização. Ele assumiu responsabilidade pela situação e tomou uma decisão difícil para proteger aquilo que considerava essencial. Esse tipo de postura transmite uma mensagem muito clara para toda a organização. O líder não está apenas ocupando uma posição, ele está comprometido com o destino da empresa. Líderes extraordinários entendem algo que muitas pessoas demoram anos para perceber. Liderança não é poder. Liderança é responsabilidade. Responsabilidade pelas decisões. Responsabilidade pela cultura que se cria. Responsabilidade pelo ambiente onde as pessoas trabalham. Responsabilidade pela direção estratégica da empresa. Responsabilidade pelo impacto que a organização gera no mundo. Essa mentalidade muda completamente a forma como líderes operam. Eles deixam de esperar que circunstâncias externas definam seus resultados. Eles assumem o papel de arquitetos do futuro da empresa. Isso não significa ignorar fatores externos. Mercados realmente mudam. Crises realmente acontecem. Concorrência realmente existe. Mas líderes prósperos entendem que, mesmo em cenários difíceis, sempre existe algo sob seu controle. Sempre existe uma decisão que pode ser tomada. Sempre existe um aprendizado que pode ser extraído. Sempre existe uma adaptação que pode ser feita. Essa postura cria algo extremamente poderoso dentro da mente do líder. Ela elimina a mentalidade de vítima. Em vez de perguntar, por que isso aconteceu comigo? Líderes extraordinários perguntam, o que posso fazer agora para melhorar essa situação? Essa mudança de pergunta muda tudo. Ela devolve poder ao líder. Ela devolve responsabilidade. Ela devolve capacidade de ação. E quando um líder opera a partir desse lugar, toda a organização começa a refletir essa postura. As pessoas deixam de esperar que alguém resolva os problemas por elas. Começam a assumir mais responsabilidade por suas próprias áreas. Começam a buscar soluções. Começam a agir com mais autonomia. Isso cria uma cultura de protagonismo dentro da empresa. Uma cultura onde cada pessoa entende que seu trabalho influencia diretamente o sucesso coletivo. E empresas com essa cultura se tornam muito mais fortes, porque elas não dependem apenas de alguns líderes tomando boas decisões. Elas possuem equipes inteiras comprometidas com resultados. Mas talvez o aspecto mais poderoso dessa mentalidade esteja na forma como ela influencia a visão de longo prazo. Líderes que assumem responsabilidade total pelo futuro da empresa não se contentam em apenas manter o status quo. Eles perguntam constantemente: como podemos melhorar? Como podemos inovar? Como podemos servir melhor nossos clientes? Como podemos criar algo que ainda não existe? Essas perguntas criam movimento, criam evolução, criam crescimento. E essa mentalidade é uma das forças que impulsiona empresas extraordinárias ao longo do tempo. Jeff Bezos costumava dizer que uma das coisas mais importantes que um líder pode fazer é assumir responsabilidade total pelos resultados da organização, mesmo quando algo parece estar fora do seu controle. Porque quando um líder assume responsabilidade, ele se coloca na posição de quem pode agir, de quem pode aprender, de quem pode evoluir. E isso cria um efeito em cadeia dentro da empresa. Responsabilidade gera confiança, confiança gera colaboração, colaboração gera inovação, inovação gera crescimento, e crescimento gera prosperidade. Mas existe ainda uma nona mentalidade que torna essa liderança ainda mais poderosa. Uma mentalidade que define se um líder será lembrado apenas como alguém que administrou uma empresa, ou como alguém que construiu algo capaz de prosperar por gerações. A mentalidade de criar líderes dentro da própria organização. Tópico 9. Líderes prósperos. Criam novos líderes. Por que empresas fortes?
nunca dependem de uma só pessoa. Existe um erro silencioso que enfraquece muitas empresas. Um erro que, no começo, pode até parecer eficiência, mas, com o tempo, se transforma em um limite invisível para o crescimento. Esse erro acontece quando toda a empresa começa a girar em torno de uma única pessoa: o fundador, o diretor, o líder centralizador. No início, isso pode até funcionar, principalmente em empresas pequenas ou em fase inicial, onde o fundador está presente em praticamente todas as decisões. Mas à medida que a empresa cresce, algo importante precisa acontecer. A liderança precisa se multiplicar, porque nenhuma empresa pode se tornar verdadeiramente próspera se todo o peso das decisões estiver concentrado em apenas uma pessoa. Líderes extraordinários entendem isso muito cedo. Eles sabem que seu papel não é apenas liderar pessoas. Seu papel é desenvolver novos líderes. Pessoas que pensam estrategicamente, pessoas que assumem responsabilidade, pessoas capazes de tomar decisões alinhadas com a visão da empresa. Quando isso acontece, algo muito poderoso surge dentro da organização. A empresa deixa de depender apenas de uma mente central. Ela passa a funcionar como um ecossistema de inteligência coletiva. Cada área possui líderes capazes de resolver problemas. Cada equipe possui pessoas que pensam em soluções. Cada projeto possui alguém preparado para conduzir decisões. Isso cria uma organização muito mais forte, muito mais resiliente e muito mais preparada para crescer. Mas desenvolver líderes exige algo que muitos gestores ainda têm dificuldade de praticar. Exige confiança. Confiar que outras pessoas podem assumir responsabilidades importantes. Confiar que outros também podem tomar boas decisões. Confiar que o talento dentro da organização pode florescer. Líderes inseguros frequentemente evitam esse processo. Eles centralizam decisões, controlam tudo, acreditam que ninguém executará tão bem quanto eles, e, sem perceber, acabam criando um gargalo dentro da própria empresa. Tudo precisa passar por eles. Tudo precisa de aprovação. Tudo precisa de supervisão. Esse tipo de estrutura limita drasticamente o crescimento, porque uma empresa só pode crescer na velocidade da pessoa que centraliza todas as decisões. Agora, observe líderes que construíram organizações gigantescas. Eles aprenderam a delegar. Mas delegar não significa apenas distribuir tarefas. Delegar significa desenvolver pessoas capazes de assumir responsabilidades reais. Jack Welch, um dos líderes mais conhecidos da história da General Electric, costumava dizer que uma das principais responsabilidades de um líder é identificar, desenvolver e promover novos líderes dentro da organização. Ele acreditava que o crescimento sustentável da empresa dependia diretamente da qualidade da liderança em todos os níveis. Essa visão criou uma cultura onde desenvolvimento de liderança se tornou uma prioridade estratégica. Empresas extraordinárias funcionam assim. Elas investem constantemente no crescimento das pessoas. Elas oferecem oportunidades de aprendizado. Elas incentivam a autonomia. Elas criam ambientes onde talentos podem evoluir. E quando as pessoas percebem que a empresa acredita no seu potencial, algo extraordinário acontece. Elas começam a acreditar em si mesmas, começam a assumir mais responsabilidade, começam a pensar de forma mais estratégica, começam a agir como verdadeiros líderes. Essa transformação muda completamente o funcionamento da organização. Problemas começam a ser resolvidos mais rapidamente. Novas ideias surgem com mais frequência. A inovação se espalha por diferentes áreas da empresa. E a liderança deixa de ser apenas um cargo. Ela se torna uma capacidade distribuída dentro da organização. Outro aspecto importante dessa mentalidade é que ela cria continuidade. Empresas que dependem exclusivamente de um líder central podem enfrentar enormes dificuldades quando esse líder se afasta. Mas empresas que desenvolvem líderes constantemente criam uma base sólida para o futuro. Elas formam pessoas capazes de conduzir a organização para novas fases de crescimento. Esse processo também cria algo extremamente poderoso dentro da cultura da empresa. Ele cria orgulho de pertencimento. Quando colaboradores percebem que a empresa investe no desenvolvimento deles, que confia em suas capacidades e que abre espaço para crescimento, o nível de engajamento muda completamente. As pessoas deixam de enxergar o trabalho apenas como um emprego. Passam a enxergar como uma jornada de desenvolvimento, passam a se sentir parte da construção de algo maior. E quando uma empresa consegue criar esse ambiente, ela se torna um verdadeiro campo de desenvolvimento de talentos. Talentos que fortalecem a organização. Talentos que atraem novos talentos.
talentos que ajudam a empresa a alcançar novos níveis de prosperidade. Talvez por isso muitos dos líderes mais admirados da história sejam lembrados não apenas pelo que construíram, mas pelas pessoas que ajudaram a formar. Eles deixaram legados humanos. Eles criaram gerações de novos líderes. Eles multiplicaram sua visão através de outras pessoas. Essa é uma das marcas da liderança madura. A capacidade de entender que o sucesso de uma empresa não depende apenas da força de um líder, depende da capacidade de criar muitos líderes. E quando uma organização desenvolve esse tipo de mentalidade, ela se torna algo muito poderoso. Ela se torna uma comunidade de pessoas comprometidas com crescimento, inovação e visão. Mas existe ainda uma 10ª mentalidade que conecta todas as outras. Uma mentalidade que define o verdadeiro impacto de um líder. Uma mentalidade que diferencia líderes que apenas alcançam sucesso, daqueles que deixam legado. Tópico 10. O legado dos líderes que constroem empresas que prosperam por gerações. Existe um momento na jornada de todo líder em que uma pergunta inevitável começa a surgir. Não é apenas sobre crescimento, não é apenas sobre lucro, não é apenas sobre metas ou resultados trimestrais. A pergunta é mais profunda. Que tipo de empresa estou realmente construindo? Porque, ao longo do tempo, algo fica muito claro na história dos negócios. Existem empresas que crescem rapidamente e depois desaparecem. E existem empresas que atravessam décadas, gerações e transformações profundas do mercado, continuando relevantes, inovadoras e prósperas. O que diferencia essas duas trajetórias raramente é apenas estratégia. A diferença quase sempre está na mentalidade da liderança. Ao longo deste vídeo, nós exploramos várias mentalidades que moldam líderes capazes de construir empresas prósperas nos dias de hoje. A mentalidade de abundância, a mentalidade que valoriza pessoas, a visão de longo prazo, a capacidade de transformar problemas em aprendizado, a construção de culturas fortes, o compromisso com o aprendizado contínuo, a liderança guiada por propósito, a responsabilidade total pelo futuro da empresa, a capacidade de formar novos líderes. Todas essas ideias parecem diferentes à primeira vista, mas, quando você observa com mais atenção, percebe algo interessante. Todas elas apontam para um mesmo princípio. Empresas extraordinárias são construídas por líderes que pensam além de si mesmos. Líderes que não estão apenas tentando ganhar no curto prazo, eles estão tentando construir algo que continue crescendo mesmo depois deles. Essa mentalidade muda completamente a forma como decisões são tomadas. Quando um líder pensa apenas no presente, suas escolhas tendem a ser imediatistas. Mas quando ele pensa em legado, suas decisões passam a considerar algo maior. Ele começa a perguntar: essa decisão fortalece a empresa para o futuro? Estamos construindo uma cultura que sobreviverá ao tempo? Estamos desenvolvendo pessoas capazes de levar essa visão adiante? Estamos criando algo que continuará gerando valor para clientes, colaboradores e sociedade? Essas perguntas mudam completamente o jogo da liderança, porque liderança verdadeira nunca foi apenas sobre poder ou controle. Liderança verdadeira sempre foi sobre construção. Construir ambientes onde pessoas podem crescer. Construir organizações que resolvem problemas reais. Construir culturas que inspiram excelência. Construir empresas que deixam marcas positivas no mundo. Veja os líderes que construíram organizações que atravessaram gerações. Walt Disney não construiu apenas um estúdio de animação. Ele construiu um universo criativo que continua encantando milhões de pessoas décadas depois de sua morte. Sam Walton não construiu apenas uma rede de varejo. Ele construiu uma filosofia de eficiência, atendimento ao cliente e cultura empresarial que transformou o Walmart em uma das maiores empresas da história. Luiza Trajano não construiu apenas uma empresa de varejo. Ela ajudou a construir uma cultura empresarial baseada em pessoas, inovação e propósito que redefiniu o varejo brasileiro. Esses líderes tinham algo em comum. Eles não estavam apenas tentando ter sucesso, eles estavam tentando criar algo que tivesse significado e continuidade. E talvez essa seja a grande reflexão que todo líder precisa fazer em algum momento. O que estou construindo hoje continuará relevante amanhã? A empresa que estou liderando está preparada para evoluir? As pessoas que trabalham comigo estão crescendo ou apenas executando tarefas? Estamos criando valor verdadeiro ou apenas perseguindo resultados imediatos? Responder a essas perguntas exige honestidade, mas também abre portas para algo muito poderoso, porque liderança não é um destino. É um processo de evolução constante.
Nenhum líder nasce pronto. Todos aprendem, todos erram, todos enfrentam momentos de dúvida. Mas aqueles que permanecem comprometidos com crescimento, aprendizado e visão acabam desenvolvendo algo extremamente valioso. Clareza. Clareza sobre quem são. Clareza sobre o que querem construir. Clareza sobre o impacto que desejam gerar. E quando essa clareza aparece, algo extraordinário acontece. As decisões se tornam mais firmes. A visão se torna mais inspiradora. As pessoas começam a acreditar mais profundamente no que está sendo construído, e a empresa começa a caminhar com uma energia diferente, uma energia de propósito, uma energia de evolução, uma energia de prosperidade. Talvez seja exatamente isso que diferencia líderes comuns de líderes extraordinários. Líderes comuns administram o presente. Líderes extraordinários constroem o futuro. Eles entendem que cada decisão, cada cultura criada, cada pessoa desenvolvida e cada valor cultivado está ajudando a moldar algo muito maior do que apenas resultados imediatos. Está moldando o destino da empresa. E talvez agora seja o momento perfeito para você fazer uma pergunta silenciosa a si mesmo. Que tipo de liderança você quer exercer daqui para frente? Uma liderança focada apenas em sobreviver às pressões do dia a dia? Ou uma liderança comprometida em construir algo que realmente prospere ao longo do tempo? Porque empresas extraordinárias nunca nascem por acaso. Elas são construídas por líderes que decidiram pensar diferente, agir diferente e, principalmente, liderar com visão, coragem e propósito. E tudo isso começa dentro da mente. Se este vídeo provocou alguma reflexão em você, então vale a pena fazer uma pausa por um instante, porque liderança não muda apenas quando aprendemos algo novo. Ela muda quando decidimos agir diferente a partir desse conhecimento. E agora, eu quero ouvir você. Qual dessas mentalidades mais chamou a sua atenção? Qual delas você percebe que pode transformar a forma como você lidera sua empresa, sua equipe ou sua carreira? Escreva aqui nos comentários. Eu realmente gosto de ler as reflexões de quem acompanha o canal, porque muitas vezes as melhores ideias surgem exatamente dessas trocas. E se você acredita que mais líderes precisam ouvir essa mensagem, compartilhe este vídeo com alguém da sua equipe, com um colega de trabalho ou com um empreendedor que também esteja construindo algo importante. Porque quando líderes evoluem, empresas evoluem. E quando empresas evoluem, pessoas, comunidades e mercados inteiros também evoluem. Agora, se você quer continuar aprofundando sua mentalidade de liderança, prosperidade e desenvolvimento humano, aproveite este momento para se inscrever no canal. Aqui nós falamos sobre liderança, cultura organizacional, prosperidade, mentalidade de crescimento e desenvolvimento humano de forma profunda, prática e transformadora. Então clique em inscrever-se, ative o sininho para não perder os próximos vídeos, deixe seu like se este conteúdo fez sentido para você e ajude este vídeo a chegar a mais pessoas. Porque talvez a próxima grande empresa próspera esteja sendo construída por alguém que vai assistir este vídeo hoje. E quem sabe, essa pessoa pode ser você.